Pessoal, então continuando aí na nossa segunda parte, pessoal, a gente parou falando aí sobre os tipos de fratura e aí a gente viu as fraturas simples, que são tipos de fraturas completas. A gente parou aí falando sobre as fraturas oblíquas, né? Então nós temos a fratura em espiral, que foi o primeiro exemplo que a gente deu, que está aí, né, aqui esse exemplo, né? Então nós temos nesse exemplo aqui um tipo de fratura em espiral. A fratura em espiral, geralmente ela acontece, pessoal, quando uma extremidade do seu osso fica parada e você tem uma força de rotação. Essa força de rotação vai provocar esse tipo de fratura chamado fratura em espiral. Nós temos aqui um outro exemplo que é a fratura oblíqua. A fratura oblíqua geralmente, pessoal, ela vem por um estresse, né, externo. E aí você tem essa força externa chegando no osso, que pode, por exemplo, nas fraturas por projétil de arma de fogo, na fratura de acidente motociclístico ou automobilístico, você tem sempre uma força externa, por exemplo, a força da batida gerando ali uma força nesse osso e provocando esse tipo de fratura. A mesma coisa nós temos na fratura transversa, porém, ao invés de ter essa posição, né, ao invés de ter esse tipo de lesão, a gente vai ter esse tipo de lesão aqui no osso. Tá? Então, isso é que diferencia a fratura oblíqua para a transversa. Pessoal, aí nós temos os quadros clínicos. O que a gente consegue observar quando a gente tem aí uma fratura, né? O quadro clínico. Então você vai ter que fazer, né, a anamnese, o exame físico. Geralmente é muito visual, né, a fratura, mas nem sempre, né? Por exemplo, uma fratura exposta, você consegue observar que houve fratura. Um desalinhamento do membro, você consegue avaliar que teve uma fratura, né? Mas geralmente a gente não consegue ter essa percepção em fraturas incompletas, apesar de que o paciente vai relatar muita dor, né? Então você tem a dor, o aumento de volume, que geralmente vem um inchaço, né? A impotência funcional. O que é impotência funcional? Uma fratura, por exemplo, da tíbia ou da fíbula, a pessoa é incapaz de permanecer em pé. Então ela não vai conseguir ficar em pé, então uma impotência funcional acontece ali, ela não consegue, você pode ter certeza que houve fratura ali. Uma deformidade, né? Uma mobilidade anômala também, por exemplo, você teve uma fratura no dedo, se seu dedo tiver com o mecanismo voltado para fora, você já sabe ali que você vai ter uma deformidade e geralmente ela é muito dolorosa. E quando você movimenta, principalmente se for uma fratura em articulação, você vai ter crepitação óssea, né? Você vai ter um barulho de crepitação no osso. O tratamento, pessoal, o tratamento para fratura exposta, né? Tem que transformá-la em fratura fechada. Então, vai ali cessar o sangramento, vai ter a finalidade de fazer o sangramento e geralmente por ela ser exposta, a grande maioria delas são cirúrgicas, né? Então, você tem que transformar essa fratura exposta em uma fratura fechada. Nós temos as fraturas patológicas, né? Tratamento da fratura e da doença básica, né? Então, se você teve ali uma perda mineral, você tem que aumentar essa oferta mineral. Aí você vai tratar a fratura e também tratar a doença básica. Por exemplo, nos câncer, né? É muito comum ter câncer nos ossos, que esse câncer, qualquer coisa que a pessoa esbarre, ela vai ter uma fratura. A gente sabe que o primeiro tratamento vai ser reduzir essa fratura, mas esse paciente também vai ter que tratar o câncer, né? A fratura por estresse, né? Tratamento da fratura propriamente dito, que aí o tratamento ele pode ser provisório ou pode ser definitivo, vai depender do tipo que aconteceu. Por exemplo, uma fratura que você vai fazer o tratamento provisório, o tratamento engessado, né? As goteiras que vocês técnicos vão fazer é um tratamento provisório. Só que a gente sempre sabe que algumas fraturas são definitivas. Por exemplo, uma fratura do colo do fêmur, onde você substituiu, colocou uma prótese da cabeça do fêmur,
vai ser definitivo, o paciente vai ter que ficar com aquela prótese para o resto da vida. Então nós temos aí, né, o tratamento que pode ser provisório até você ter uma consolidação daquele osso, ou ela pode ser definitiva se você perdeu uma parte muito importante do osso e aí não tem jeito, precisa ser substituído, que não são nos casos da prótese, por exemplo, são tratamentos que são definitivos, tá certo, pessoal? Então nós temos aqui, de importante ainda para falar da fratura, o tratamento provisório que a gente falou, podem ser pela tala, né, que vocês vão usar aí, a tração transesquelética, que eu vou mostrar exemplo para vocês, a tração com espuma, que é geralmente cutânea, né? O fixador externo, que aí a gente tem vários tipos de fixadores, que a gente vai ter uma aula só falando sobre fixadores, e nós temos os tratamentos definitivos, redução extemporânea mais gesso, né? E a redução cruenta mais osteossíntese, que a gente também vai falar sobre esse tipo de tratamento daqui a pouquinho. Pessoal, das complicações que podem acontecer numa fratura, uma consolidação viciosa, né? Você não teve o alinhamento correto do osso e aí você tem um músculo, por exemplo, fazendo uma tração para que aquele osso fique no lugar vicioso. Então, o paciente vai ter a consolidação, porém ela vai ser uma consolidação viciosa. Vai ter impacto, pessoal, na vida da pessoa, né? Ela vai ter alguma claudicação, o paciente vai ficar mancando, né? Ou não, ou pode ser que o paciente tenha uma fratura viciosa e o nosso corpo é muito inteligente e ele vai se adaptando àquela fratura. Um outro tipo que pode acontecer de complicações, o retardo de consolidação, né? A gente tem pacientes, principalmente idosos, eu já tive uma paciente que demorou aí mais de anos, né, para poder conseguir acontecer aí uma consolidação. Então, podem acontecer os retardos, esses retardos de consolidação podem acontecer. Pode acontecer a não consolidação, que a gente chama de pseudoartrose. A pseudoartrose tem que ter um tratamento bem importante para que a pessoa não tenha um mecanismo do trauma mais uma vez e ela venha acontecer diversas vezes, né? Tem pacientes que acontecem isso e nós temos os encurtamentos. A gente tem casos de pacientes que fazem fraturas, pessoal, e não procuram tratamento, né? E aí ele vai ter ali um encurtamento geralmente ósseo, ou por exemplo o paciente que só procura muito tempo depois da fratura e aí o tratamento dele era cirúrgico. E aí esse paciente não vai poder mais fazer a cirurgia porque passou-se o tempo e aí ele vai ter que conviver com aquele encurtamento ósseo. Então isso é muito comum de acontecer também, tá certo? Ainda sobre as fraturas, os princípios de cicatrização das feridas e consolidação das fraturas que a gente vai falar. Pessoal, a partir do momento que você fez uma fratura, o seu organismo já começa uma luta para poder fazer a consolidação, né? Ele vai começar a tentar consolidar. E a primeira coisa que ele vai fazer é o suprimento sanguíneo, né? Ele vai entender que alguns nutrientes precisam chegar no local da fratura e ele já começa a fazer o que a gente chama de angiogênese, ou seja, ele vai fazer uma anastomose aí do sistema vascular para que o sangue consiga chegar naquele local para suprir aquele local de fratura, já preparando o nosso organismo para consolidá-la. Então nós temos aí a posição dos bordos, ou seja, o osso vai sempre procurar conectar o periósteo, que a gente fala que é a pele do osso, ele vai sempre tentar encontrar outra parte do osso que ficou lesionada para ele promover a fratura. E aí o que a gente tem que fazer? A proteção, né? Que é o repouso com imobilização. Então imagina aí o seu osso está tentando encontrar outra parte e você aí está com o seu braço movimentando para todo lado. Ele nunca vai conseguir alcançar a outra parte do osso para promover a ossificação novamente. Então o que tem que fazer? Imobilizar e
colocar o membro em repouso. E aí, se você for diminuindo o espaço, né, que o objetivo é esse, você diminuir o espaço entre um osso e outro, aí o seu organismo vai aí tratar um jeito, arrumar uma forma de consolidar esse osso aí. E a gente vai ver como que isso acontece. Então, pessoal, os fatores que vão interferir nessa cicatrização, ou seja, na consolidação, a idade do paciente, quanto mais idoso, mais difícil de consolidar, a intensidade do trauma, né, se foi um trauma muito grave, o grau de necrose, porque a gente sabe que alguns ossos necrosam alguma parte do osso, e podem acontecer também alguns fatores que vão interferir, como doenças, né, como desnutrição. Quanto mais desnutrida a pessoa, mais difícil vai ser a sua ossificação, né? Algumas infecções ósseas, como por exemplo, a gente tem aí alguns casos de que a pessoa faz uma osteomielite, né? Que ela vai ter uma infecção no local do osso, e aí isso vai dificultar essa consolidação, essa cicatrização. Algumas doenças metabólicas ou tumorais também, algum tumor que a pessoa tem, as células cancerígenas também podem impedir que aconteça aí uma cicatrização. Os tipos de cicatrização, pessoal, nós temos os tipos de primeira intenção, que é a cicatrização per prima, né, que é a que vai acontecer logo no início, que ela é limpa, ela é coaptada e ela é vascularizada. Isso vai favorecer essa cicatrização. E nós temos as cicatrizações de segunda intenção. Aí vai faltar algum desses princípios aí. Ela não conseguiu ser coaptada, ela não conseguiu uma vascularização desejada, não foi uma fratura, aliás, uma cicatrização limpa, né? A gente tem aí alguns fragmentos que atrapalharam, por exemplo, lesão por arma de fogo. É muito comum ficar pólvoras ou estilhaço. E esses estilhaços geralmente vai acontecer uma cicatrização de segunda intenção, porque ela não conseguiu ter uma parte limpa ali para que ela pudesse consolidar corretamente essa fratura. Diferença entre cicatrização das feridas e consolidação óssea. Então, o tecido fibroso ele é transformado em tecido ósseo. Então, pessoal, alguns princípios fundamentais para a consolidação nós temos a vascularização do endósteo e do periósteo, a coaptação dos bordos e a imobilização. Pessoal, isso é muito importante. Então, nós temos aqui, por exemplo, para a gente finalizar, a gente vai finalizar falando sobre esse assunto, né? Os princípios fundamentais. A vascularização do endósteo. Endo vem de dentro do osso. Então, essa vascularização do osso ela vai acontecer de dentro para fora, até alcançar o periósteo. O periósteo é como se fosse a pele do osso. Então, pessoal, quando a gente olha no raio-x, que a gente vai avaliar como é que está a consolidação, se o periósteo de uma extremidade da fratura já estiver encostado no outro e você consegue visualizar uma imagem do calo ósseo, você já quer dizer que essa fratura está em processo de consolidação, né? Ainda não consolidou, mas ainda está em processo. Se aconteceu a coaptação dos bordos, né? Eles já encostaram e você já consegue visualizar ali uma calosidade, você já diz que a gente já está num processo aí avançado da consolidação. E aí, uma das coisas primordiais é a imobilização, que vai ser o assunto da nossa próxima parte da nossa aula daqui a pouco. Então, pessoal, é isso aqui que eu estou falando para vocês. Olha, nós temos a extremidade 1 do osso fraturado e a extremidade 2. A gente sabe que essa extremidade precisa encontrar com a outra, né? O que seu organismo vai fazer? Ele vai fazer uma calosidade, o calo ósseo, né? Ele vai tentar pegar o periósteo dessa extremidade e ligar-se ao periósteo da outra extremidade. E aí a gente tem a imagem em desenho e a gente tem essa imagem histológica, pessoal. Então, essa imagem histológica, olha o que vai acontecer realmente no seu organismo. Então, nós temos aí vários minerais como cálcio, fósforo, ele tentando se unir
E aí a gente vê uma parte interna aqui, ó, dos vasos sanguíneos trabalhando aí para consolidar esse osso. Os minerais não tem que chegar pela corrente sanguínea, pessoal. Então, a primeira coisa que o seu organismo vai fazer é tentar fazer essa vascularização para que o cálcio consiga alcançar aquela região ali, tá certo? Então, pessoal, terminamos aí a nossa segunda parte da aula. Daqui a pouco a gente vai para a nossa terceira